Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, um bate-papo que já está me dando uma alegria muito grande, porque até pelos afazeres dele, por mil coisas e tal, faz muito tempo que a gente não se vê, faz muito tempo que a gente não consegue trazê-lo aqui. Ele já foi carteirinha do bate-papo, do Almoçando com a Notícia, mas vai voltar a ser, pode deixar, porque dizem que quando as pessoas entram no coração da gente, se é sincero, não sai mais. E ele sabe que ele entrou no coração da gente como amigo, como uma pessoa decente, leal, como um servidor público de primeiríssima categoria, que isso hoje a gente tem que tirar o chapéu porque não são muitos. E eu estou falando do hoje promotor de execuções penais, Luiz Vasconcelos, meu amigo Lula. Tudo bem, Luiz? Maravilhoso por estar aqui de volta com você. Que coisa boa. A saudade era grande. Eu sei disso, eu tenho certeza. Mas você passou uma fase tão violentamente ocupado que nem telefone a gente conseguia falar, porque não podia mesmo, você estava feito doido por aí. Ainda está, talvez até mais. Não por essa situação que a gente está vivenciando hoje, o sistema prisional, né? Graças a Deus a gente está conseguindo mais ou menos controlar aqui em Alagoas, mas porque o Ministério Público hoje está com uma carência muito grande de colegas, né? Então, engraçado, nós estamos com raríssimas exceções acumulando, né? Eu estou com a minha, estou com uma promotoria no interior, estou no 2º grau e estou fazendo parte da equipe do novo Procurador-Geral. Então, estou em 4 locais. Sim, bom, fazer parte do novo Procurador-Geral você não podia deixar de fazer, porque talvez você seja assim uma espécie de conselheiro de todos os procuradores-gerais que passaram por lá, né? Com algumas exceções. Eu não diria conselheiro, mas diria que os tenho com muito carinho como amigos e sempre disposto a ajudar a eles e a nossa instituição. Exatamente, a sua experiência, que não é brincadeira, né, Lula? Não é brincadeira. Inclusive você agora, como promotor de execuções penais, a gente tem que lembrar que você já passou por áreas de segurança anteriormente. Por todas. Por todas as áreas de segurança anteriormente. Todo o sistema prisional do estado de Alagoas foram
inaugurados com atuações nossas. É verdade. Né? Com clientes nossos. É verdade, né? é verdade. Clientes nossos, é ótimo. Mas é verdade. Agora, me conta uma coisa. Eu queria falar primeiro em tese. Vamos falar de sistema prisional no Brasil. Eu sei que você está estudando isso tudo. Eu sei que existem sistemas prisionais que já começam a melhorar, sistemas que jamais vão chegar a melhora nenhuma. Temos o nosso que, graças a Deus, hoje parece que a gente tem um governador equilibrado que pega os assuntos e determinados assuntos ele quer levar, ainda que com muita dificuldade, mas quer levar à frente. Nós temos um Ministério Público decente, que olha, nós temos um juiz das execuções penais também, que é uma figura... Absolutamente envolvido. Absolutamente envolvido. Então eu queria que você desse assim, um panorama Brasil, e aí colocasse Alagoas nesse panorama. A questão prisional a nível de Brasil é muito difícil, muito delicada, né? São anos e anos sem o investimento necessário. Verdade. Né? Afora isto, os governos não gostam de investir nessa área, porque é uma área que para toda a sociedade ela não quer ver, ela não quer saber, mas se esquece de que em algum momento quem está lá vai retornar. Exatamente. Não é? Então precisa de uma reanálise geral, inclusive na lei de execuções penais. Na lei. Não é? Porque hoje o grande problema do sistema prisional é que você tem, por exemplo, aqui em Alagoas eu tenho algo em torno de 56, 57% de presos que não são sentenciados. Perfeito. Esse é um dos grandes erros. Esse é um dos grandes problemas. Você joga tudo junto à promotoria, à vara de execução. Mas não é uma execução de pena. Eu não estou acompanhando a execução de pena. Eu estou trazendo uma pessoa e guardando ele lá dentro do sistema. Esta pessoa está absolutamente fora de qualquer longa-manos nosso no sentido de aplicação da LEP. Aí ele passa lá 24 horas maquinando o que pode fazer de maldade. Muito bem. Então a gente precisa rever essa situação. Né? Eu defendo muito de que haja alteração no sentido, bom, o homem foi preso, ele tem sentenciado ou não, ele vai trabalhar lá para ressarcir ao erário público. Um preso hoje, seja ele custodiado ou sentenciado, custa no sistema público R$ 2.500. Perfeitamente. No sistema privado de parceria, R$ 3.500. Aí tem direito a 3 refeições, lanchinhos, né? E o trabalhador normal mal consegue ter uma alimentação por dia. Então isso está, alguma coisa está errada. Mal consegue ganhar um salário mínimo. Sim, alguma coisa está errada. Ah, com certeza que está errado. A gente tem que rever esses conceitos. Né? Você não pode chegar, bom, ele está acusado e em razão disso, os indícios contra ele são fortes, em razão disso ele está preso, então você tem que, de alguma maneira, ele ressarcir o erário. Se ele for eventualmente inocentado, ele é ressarcido daquilo. Mas não pode a gente pagar 2 vezes pelo erro de um membro da sociedade. Muito bem, então isso começaria exatamente com o trabalho, a partir do primeiro dia que ele fosse recolhido. Não é? Eu defendo muito o sistema de meritocracia. Não é que a gente vá retornar a idade da pedra do trabalho forçado, não é isso. Não. Mas o homem tem que trabalhar, ele tem que chegar para dormir cansado e só pensar em dormir. Perfeito. Ele não pode ficar o dia todo planejando o que vai fazer de mal, planejando como vai fugir, planejando como vai cooptar. Isso precisa acabar. E acoitado com outros que já são os mestres. Aí você tem, eu digo sempre muito isso, e você me acompanha há muito tempo, né? Na época da gangue fardada. Exatamente. A imagem que o cidadão tinha do policial era de bandido. É verdade. E não era todos, não eram todos. Muito ao contrário. Eu digo sempre que em qualquer situação você tem 10% que é muito mal, mas muito poderoso, com poder coercitivo muito grande, 10% que é muito bom e por conta disso ele é absolutamente marginalizado. Perfeito. E infelizmente 80% que dança conforme a música, que é massa de manobra desses 10% muito ruim. Muito bem. O que acontece no sistema. Você tem 10% que é muito perigoso, que efetivamente exerce poder, e o poder lá exercido de uma maneira que a sociedade não imagina. Quanto mais cruel, quanto mais violento, mais poder ele vai ter, né? Então, é coercitivo. É coercitivo. O cidadão que entrou lá dizendo, pô, eu acho que eu sou inocente, ou um dia vão me reconhecer. Não vai virar bandido também. Aí a partir do momento em que você consegue dar uma estrutura para o sistema, você vai separar
os que são violentos dos que não são, os que estão sentenciados dos que não estão, e você não vai mais misturar todos na mesma muito bala. Muito né? bem. Agora, como começar a mudar esse sistema? Pela Constituição, por exemplo? Leis novas? Como? Como começar? Você precisa refazer a análise toda. Porque hoje você tem, lógico que o crime e a punição é a ponta do iceberg. Não tenha dúvida. Né? Hoje, há 15 anos atrás, quando a gente falava em homicídios, eram, em regra, cachaçada final de semana. Perfeito. Hoje é vinculado à droga. Não tenha Agora dúvida. o Brasil não fabrica uma graminha de droga não nenhuma. tenha dúvida. Vem tudo de fora, das Exatamente. nossas fronteiras. Muito bem. Eu são fico falando absolutamente disso. abertas. Exatamente, abertas. Né? Em várias reuniões de Brasília, eu já disse isso, ou o Brasil pensa efetivamente numa política de enfrentamento à droga, ou a gente está difícil. Porque há 15 anos atrás, quando a gente falava em droga, a gente estava falando em cocaína e em maconha. Isso. Maconha é uma droga, mas ela entorpecia somente, não dava violência nem nada. E era fácil de combater, porque para que o fornecedor, o traficante tivesse lucro, ele tinha que trazer uma quantidade muito grande. E era fácil da gente descobrir. Claro. A cocaína, como ela era muito cara, vinha pouca, principalmente para aqui. Perfeito. Com o advento do crack, aí o que é que o cara faz? O cara vai para um fornecedor de um país vizinho, traz 5, 6 quilos de pasta base, traz um químico para cá, vai para uma brenha qualquer no meio do nada, não tenha dúvida, transforma aqueles 50 quilos, aqueles 5 quilos, 50 quilos de crack. E aí começa o problema. Com R$10 o cara compra crack suficiente para se viciar. Com R$300 o cara compra crack suficiente para se tornar um pequeno traficante. E aí começa o problema. Ele é traficante de uma área, aí ele mata qualquer um que queira entrar na área. Ele mata o viciado que não pagou a ele. O viciado começa roubando de casa, daqui a pouco está roubando na rua, daqui a pouco está matando na rua. Muito bem. Não é? É um círculo vicioso. É um círculo, não é? Agora, veja bem, o país com a grande extensão territorial que nós temos, 8.000 quilômetros de fronteira, sem contar de litoral, porque pode entrar pelo litoral também. Mais difícil, mas pode. Como começar um trabalho de evitar que essa droga entre? Se a gente pensar da maneira como você está falando, realmente é difícil, é uma fronteira muito grande. Lógico. Mas nós temos o Civan, que está lá todo instalado. Perfeitamente. Para nada. Para nada. Para nada. Adorei você tocar nesse assunto. Para nada. E foi um dos maiores custos do Brasil. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Muito bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos no... E aqui, ressalte, ele é muito bom. Só que não tem utilidade, não efetividade prática nenhuma. Né? Veja bem, nós estamos no estado de Alagoas. Vou fazer uma pergunta para você responder no segundo bloco. Nós estamos no estado de Alagoas. Um estado pequeno. Um estado que tem divisas e por essas divisas entram a droga que um dia entraram pela fronteira e por aqui vieram. Haveria uma possibilidade de se começar a fazer um trabalho de divisa, de fechamento de divisas no estado de Alagoas? Fica a pergunta para o promotor de execuções penais, Luiz Vasconcelos, promotor de primeiríssima linha, com quem estamos conversando no bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Lembrando a vocês do buffet Taça de Cristal, que é o nosso companheiro no Almoçando com a Notícia, que tem sido assim de uma valia extraordinária aqui em Maceió. 9 anos de experiência em Arapiraca e trouxe essa valia para Maceió e está sendo ótimo. Ecoprime, a loja que lava o seu carro com meio litro de água só. E quando entrega o carro, você diz, não é possível, que beleza que está meu carro. Ao Gás Conforto, uma lojinha ali no Passeio Estela Maris que não vende nada. Ué, bota uma loja para não vender nada? Para explicar a você para que serve o gás encanado. Aí você vai ver que ele não é só para acender o fogão, nem só para botar no seu veículo. Ele acende a luz, ele liga um ofurô, ele liga o micro-ondas, o forno micro-ondas e por aí vai. A gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Essa bodega do Sertão, sensacional, que estamos fazendo o programa hoje. E de 15 em 15 dias lá no filé do Zezé, que também tem muito a oferecer. O negócio, olha, esses dois, que são meus companheiros há tantos anos, eles se fundem tanto na minha cabeça que um dia eu chamei de bodega do Zezé.
E filé do sertão, inverti a história. Vai dar tudo do mesmo, porque é tudo gente boa e tudo que recebe muito bem vocês. A bodega do sertão e o filé do Zezé. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o promotor das execuções penais do Ministério Público, Luiz Vasconcelos. E nós deixamos no final do primeiro bloco uma pergunta onde a gente falava sobre a questão das fronteiras e por onde entra a droga, e a droga é realmente a responsável pela grande criminalidade que existe no país hoje, no mundo, de um modo geral no mundo, mas no país então nem se fala, e da dificuldade de se fechar fronteiras num país territorial tão grande como é o nosso. Mas falávamos em fechar divisas num estado pequeno como Alagoas. Claro que é caríssimo, mas será que existe solução, meu caro Luiz Vasconcelos? Será que é uma saída inicial? Não é fácil, ou um exemplo? não é fácil. Eu lhe disse no bloco anterior de que há 15 anos atrás era fácil de você combater, porque 99% da droga era maconha, e o volume é grande. Claro. Quando a gente fala em 5, 6 quilos de pasta base, o cara esconde dentro de um carro, porque ele não vende lá na bolsa, ele esconde no carro que é assim, você só sabe que está lá se alguém passar essa informação, é verdade, ou por um acaso do destino. É verdade. E chega aqui, né? Chega aqui. Por mais que você feche a divisa, dificilmente você vai conseguir, se não tiver uma informação. É por isso que é fundamental que a gente tenha uma interligação nas áreas de inteligência de todos os envolvidos na área de segurança, para que a gente consiga efetivamente combater. Muito bem. Senão a gente vai estar sempre correndo atrás. Muito bem. Agora, em não podendo fazer isso, que pena, o que é que se deve fazer com esse safado desse traficante? E até aqueles outros que estão abaixo dele, mas que estão contribuindo para chegar até a população esse tipo de produto. Hoje você tem um dificultador a mais, né? Que exatamente. Você tem o traficante, né? Que, como eu lhe disse, às vezes é o usuário que começa a traficar para manter, e inverte o processo, não é? Aí ele fica com pequenas quantias, mas ele chega em algumas áreas
do entorno da nossa cidade e começa a se fixar lá, né? Então você vai estar sempre pegando o pequeno, porque o grande ele vem, sacode aqui E vai embora. Né? Nós fizemos algumas operações quando eu estava no GECOC. Tinha um ou outro fornecedor um pouco maior que recepcionava tudo aqui para o estado e aí ele fazia a distribuição, não é? Esse você consegue chegar, mas o pequeno você tem que, infelizmente, fazer a saturação, não é? Você tem que estar constantemente indo nos locais para criar dificuldade para ver se Muito bem. se Agora torna inviável. me fale uma coisa, as penas que são impostas hoje aos traficantes, que tipo de crime? É hediondo? O tráfico é. O tráfico é hediondo. Muito bem. Isso faz com que um traficante, sei lá, não interessa o porte dele, se ele é pequeno, médio ou grande, para mim é a mesma coisa. Ele seja, se for pego, ele é vítima de uma pena realmente rigorosa? Quando a gente fala em hediondo, a gente está falando o que é que acontece. Que pouca gente sabe. Você é condenado a 10 anos. Né? É por isso que tanta gente, esses de colarinho branco e tudo mais, não tem nenhuma grande preocupação. Você vai condenado a 10 anos, não é hediondo, você cumpre um sexto da pena. Isso. E vai para o semiaberto. Perfeito. No estado de Alagoas, nós não temos ainda, estamos brigando para ter, a unidade de semiaberto, onde o cidadão vai, trabalha de dia e se recolhe à noite. Muito bem. Como a gente não tem, a gente coloca a tornozeleira e ele está basicamente livre. Ok. Não é? Aí 10 anos, com 1 ano e pouco, ele está livre. Tá livre e pagou Tá o débito dele. Exatamente. Não é? Então, assim, eu discuti em alguns momentos isso, né? Aí teve um período no Brasil, um poucos anos atrás, que não, vamos endurecer as penas. Não precisa endurecer, 30 anos é uma pena. Basta fazer cumprir. O que não pode é ter tantas benesses. Muito assim, bem. não é? Eu também acho, é benesse demais. Mas veja bem, nós estamos sofrendo agora no Brasil esse problema seríssimo dos presídios. Sim. Não é? Briga entre gangues, etc. Graças a Deus, em Alagoas a coisa está controlada, não está acontecendo. Foi uma luta. Uma luta. Nós passamos os últimos 15 dias, estamos ainda, né? Diuturnamente a gente fazendo incursão nas unidades para verificando as celas, se tem armas, se tem drogas, enfim, né? Fazendo identificação de quem é quem, se está vinculado a uma gangue, a outra, a uma facção ou outra, remanejando constantemente de um local para o outro para que ele não consiga se fixar Muito aí, bom. Não é? Muito então, bom. com isso, a gente minimizou o risco. Minimizou muito o risco. Ok. Mas o risco existe. Sim. Bom, aí vem o outro problema, que é o problema. Acabamos de inaugurar um presídio de segurança máxima. Nós temos esse presídio pronto já há mais de ano. E aí, por questões burocráticas, né? Que eu falei muito isso em reuniões, de que a situação era emergencial. A gente, claro. Né? Porque o governador e também é o nosso pensamento de que a privatização, a terceirização, a cogestão é a melhor alternativa. Perfeito. Não é? Porque você fraciona a parceria público-privada. O poder, não é? Você limita até onde vai cada um. Muito bem. Não é? Muito bem. E a partir daí, não é com isso querendo que a categoria dos agentes acabe de maneira nenhuma. Todos terão o seu mistério. Muito bem. Agora, cada qual limitado para que o acesso ao preso não seja facilitado a uma única pessoa. Beleza, beleza. Uma espécie de jogo de xadrez, onde, peraí, para eu chegar eu lá... Eu vou até aqui, daqui passa para outro. Então, amanhã já não sou eu. É como a hierarquia da polícia. Exatamente. De uma maneira geral. Não é? Tem um soldado que é fiscalizado pelo cabo, que é fiscalizado pelo sargento, pelo subtenente, tenente, enfim. E ao mesmo tempo, o soldado... O inverso, não é? Sem dúvida alguma. Então, aprendi de que assim, o homem fiscalizado ele é mais honesto. Não tenha dúvida. Não é? Mas você é a favor da privatização dos presídios de um modo geral? A parceria público-privada, sim. A privatização pura e simples, não. Porque aí você volta ao mesmo estado. Ok. Você vai deixar com um único grupo o controle geral. Que vai acabar acontecendo a corrupção. a mesma coisa. A corrupção Sem dúvida. lá da mesma maneira. Da mesma não é maneira. verdade?
Bom, agora vamos falar de uma outra coisa que é muito mais delicada. E aí eu me reporto aos Estados Unidos. Quando você vai para execuções penais nos Estados Unidos, você vai para as constituições estaduais, não é? Existe estado onde tem a pena de morte, existe estado onde não tem. Existe estado onde a penitenciária é privativa, da iniciativa privada, e outros onde não é. Você é a favor de que as constituições estaduais sejam fortalecidas nesse segmento ou não? A cultura americana é diferente. Né? Eu discuto muito que às vezes o brasileiro quer trazer as boas ideias de fora, e tem muitas, mas sem adequá-las à nossa cultura, à nossa realidade. Perfeito. Né? Uma das coisas muito forte nesse sentido é o sistema de proteção à testemunha. Exatamente. O americano, ele esquece a vida anterior e vai viver uma nova vida. Exatamente. O brasileiro não consegue fazer isso. Né? Então, você individualizar, o nosso Estado é muito politizado. Perfeito. E, infelizmente, o nosso povo ainda escolhe muito mal. Então, você correria o risco de ter uma milícia de paralela, repente servindo a um único senhor. Não tenha dúvida. Não é? Então, você teria que mudar a cultura, sem dúvida, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Inclusive a cultura até dos próprios presídios, como você já falou no primeiro bloco, em que nos Estados Unidos, prender é prender, punir é punir. Sim. Eles são muito exigentes na punição, não é? E nós não seremos. Não somos e não seremos. O que acontece na hora que acontece um crime, comoção social. Isso. Para que haja uma resposta. Qual é a resposta? Elucidar e prender. Isso. A partir daí, só quem vai acompanhar é a família da vítima e a família do acusado. É verdade. A sociedade esquece que já está fora. E entra até às vezes entra defendendo um pseudo direito humano que não existe. Isso é horrível. Horrível. Né? Isso que foi feito em Manaus, coisa assim absolutamente despropositada, infantil. Não é? Completamente. Como é que o Estado deveria proteger? Claro que sim. Mas o Estado também tem que proteger o cidadão de bem. Não tenha dúvida. E eu não vi ninguém cobrar indenização para o cidadão de bem que foi vitimizado. Exatamente. Não é? Exatamente. Quer dizer, é um peso. Então fica parecendo assim que é uma situação só midiática, não é? De uma maneira de estar. Sua esperança, Luiz, nesse assunto do sistema prisional? Sua esperança? Não, sempre muito alta, não é? A gente não pode. As dificuldades são muitas em todos os sentidos, não é? Você sabe que eu participei muitos anos do combate ao crime organizado, não é? Você vai acabar? Não. Ele existe desde que o mundo é mundo e vai continuar a existir desde que o mundo é verdade. Enquanto o mundo for mundo. É verdade. Não é? As dificuldades no sistema prisional existem desde a época da origem do homem, vai existir até o final. Agora a gente pode criar opções. Muito bem. Né? Como eu lhe disse, o homem trabalhar, você ter o sistema de meritocracia onde ele vai evoluindo, você envolver a família. Porque se você deixar ele lá dentro, o que é que você pode fazer Estado contra o homem que está preso lá? Endurecer? O sistema lá já é muito mais duro do que qualquer endurecimento que você faça. Claro. Você tem que trazer a família para perto. Na hora que você cria o sistema de meritocracia, é para ele e para a família. Não tenha dúvida. A família é quem vai cobrar dele que ele melhore. Eu nunca esqueci, eu tinha um grande amigo que era comissário em Nova York. E aí ele me disse uma certa feita: Lula, não é que a gente não tenha policiais corruptos, até tem. Só que, quando ele se torna policial, o Estado dá a ele tantas benesses. Por exemplo, o filho dele vai estudar numa escola pública da melhor qualidade, vai ter um plano de saúde da melhor qualidade. Aonde ele tiver o imóvel dele, aquele imóvel naturalmente valoriza pelo simples fato de que é um homem da lei que está ali. Perfeito. Se ele se corromper e for posto para fora, a família perde tudo. Então, por mais que ele ganhe se corrompendo, a execução pública é tão grande para a família que ela é quem vai cobrar dele que ele evolua. Todo o conceito. Não é? Luiz, eu espero que agora a gente se reveja junto com esse nosso público mais vezes, cada vez mais vezes,
porque será um prazer. Você sempre ensina. Quando você vê esse programa, você ensina. Você bota o povo a pensar, a meditar. Porque o problema da imprensa, de um modo geral, com o público, é só... Vamos acochar aqui, vamos acochar ali, vamos acochar... Não quero isso, não. Eu quero que o meu público aprenda a pensar. Você ensina a pensar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sempre às ordens. Obrigado. Um abraço na Luísa. Na Luísa. Um abraço na Josi e um beijo na Luísa. Tá bom. Tá bom? Ok. Muito bem, gente. Muito obrigado também a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que é ele que manda, nosso encontro está marcado. Até lá, gente. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida.